Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aslan Borba, e esse é mais um episódio do Zupcast, dessa vez um episódio extra. Você pode conferir o Zupcast no seu canal de streaming favorito, nós estamos no Spotify, no Apple Podcast e também no YouTube e no YouTube Music. Aproveita que você está aqui nos assistindo, você pode curtir, compartilhar e também aproveite, deixa um comentário, já que esse é um episódio extra, comenta aqui qual que foi o episódio dentro desses 15 que a gente já fez que você mais gostou, qual que foi o insight que mais abriu sua cabeça. Tá legal? Junto comigo aqui na bancada tá ele, a voz misteriosa dos bastidores aqui do Zupcast, Alec Anzini. Opa, e aí, Aislan, beleza? Tudo bem contigo, cara? Estamos aqui pela primeira vez, né? Eu já assisti bastante desse podcast, né? Mas pela primeira vez participando e que se torne mais frequente também, né? Um projeto que a gente tem aí de tornar mais frequente a minha participação aqui, mas pela primeira vez comentando um pouquinho desse nosso período curto de caminhada ainda. Maravilha, maravilha. Boa. Esse episódio extra, a ideia é que a gente comente sobre os episódios, insights que a gente teve, talvez alguma curiosidade de bastidor e talvez até alguma coisa que as pessoas não notaram, alguma curiosidade, enfim, a gente conseguir... Talvez até as pessoas talvez pularam algum por achar que talvez Sim. não era para elas e por aí vai. Enfim, vamos resgatar alguns lá do início e por aí vai. Vamos seguir a ordem, talvez? Vamos gravar? seguir a ordem, né? Boa. Então vamos lá. Novembro de 24, finalzinho do ano passado, primeiro Zupcast que foi lançado, Customer Journey Map. Eu e Eduardo gravamos o primeiro Zupcast. O Eduardo que hoje está fazendo a minha função, né? De De operador de mesa? operador de mesa. Boa. O que a gente tem para falar desse episódio? Foi um episódio... Tem uma repercussão boa. Ele puxou legal, assim, os outros episódios. Esse episódio, a gente tinha um pouco de medo. A gente estava até um pouco travado ainda. Uhum. Esse episódio eu acho que ele é um pouco pedra fundamental para vários outros. Muito do que a gente produziu nos outros 1, 2, 3 episódios em sequência tem tudo a ver com o que está aqui. Uhum. Muito do que o Felipe vai falar, a Naira vai falar, o Gui e até o pessoal que vai falar de vendas. Não vou dizer que depende, mas você aprende muito se você segue esse. Uhum. A gente vai sempre referenciar, tem muita questão de termos de vendas e tudo mais. A nível técnico tem uma coisa engraçada que na minha cabeça e na cabeça do Eduardo, que essa TV é muito grande, né? Uhum. A planilha parecia muito visível, mas talvez para quem assiste nem tanto. Nem tanto, né? Ele é um episódio que ele tem um material extra, você pode assistir, você pode baixar a planilha. Uhum. Então até hoje tem pessoas baixando essa planilha. Se você não baixou ainda a planilha, pode ir lá no episódio, assiste para entender como ela funciona. E aí você pode assistir numa tela e na outra e preenchendo a sua junto com a gente. Então é um episódio que tem esse dinamismo. O que mais a gente pode falar sobre ela? E eu gosto muito desse episódio porque, pra quem não sabe, né, não tem noção de como que a gente vive aqui dentro, esse é um assunto quase elementar da Zopo, né? Uhum. A gente trata isso quase todo dia. O Eduardo enche o saco de todo mundo com esse negócio, porque é pra estar grudado na cabeça do pessoal aqui dentro, pra gente viver realmente o que foi ensinado, né? Uhum. Então, eu acho esse episódio muito importante. E se você não viu, inclusive, vá lá e veja esse episódio, porque é de um conteúdo muito rico que hoje é essencial para qualquer empresa, se quiser ter algum resultado, precisa entender o que está acontecendo na jornada do cliente para que consiga aplicar os outros episódios, né, também, né? Porque acho que é por isso que ele é tão... o início, né? Porque daí tu pega os outros, como é que eu vou aplicar técnicas, né, da SDR, como é que eu vou aplicar as técnicas de branding? Tudo isso tem que saber onde vai estar posicionado na jornada do cliente. Então eu acho que esse episódio, cara, ele é... Enfim, por mais que seja mais travado, eu acho que inclusive vai até uma parte 2 dele, cara. Uma parte 2 de vocês... O outro momento, né? Uhum. Porque como era começo, ainda tem aquele... né, do beta. E até vale um outro episódio falando disso, talvez de uma forma mais aprofundada. Enfim, o Eduardo tem bastante conteúdo para falar disso também. Acho que seria bem interessante. Inclusive. Será que não valeria, talvez, com contexto? Talvez fazer o Customer Journey Map para uma coisa específica? Para alguma coisa específica? Eu acho que é legal. Ou, às vezes, trabalhar a jornada do cliente com um convidado específico. Entendeu? Que talvez
tenha um pouco de vivência nisso e a gente consiga trocar uma ideia legal com ele, entendeu? Eu acho que vale a pena. Numa próxima temporada, para um assunto mais maduro daí, né? Não o elementar. Ou talvez podia fazer até um concurso, né? Aí quem ganhasse, a gente fazia o Customer Journey Map dessa empresa. Legal. Legal. Ao vivo aqui. Fazendo um brainstorm ao vivo, né? Dos próximos episódios. Vamos ver. Tipo um caminhão do Faustão, só que Customer Journey. Só que de Customer Journey, né? Legal. Boa. Esse foi dia 27 de novembro. Aí, início de dezembro, a gente recebeu aqui o Felipe para falar de SEO, que é um assunto... Esse episódio foi bem legal também. Ele teve praticamente a mesma quantidade de views, teve uma repercussão legal na época também. Esse foi um episódio... Aí ele foi um pouco mais longo, 1h30. Ele foi um episódio que no Instagram, acho que ele performou bastante, né? Nos cortes, né? Performou muito bem. Eu apresentei, aqui que foi o primeiro que eu fui host, a gente tinha muita dúvida sobre quem seria host, inclusive. Aí, eu fui, daí daqui pra frente eu assumi quase 80% talvez dos episódios. E eu achei muito... Eu vou ser bem sincero pra vocês. Se você vê o episódio, inclusive tu vai ver que eu literalmente ganhei uma consultoria de graça esse dia aqui. Porque o Felipe é um cara que entende muito desse assunto, sabe? E as perguntas que eu fiz eram dúvidas muito genuínas minhas. Eu realmente não sabia aqueles assuntos, entendeu? Eu não pedi pesquisei dúvidas elementares, eu realmente não sabia aquelas coisas, sabe? Então, o que eu acho engraçado é que teve um caso bem curioso que a gente foi fazendo alguns processos internos, e o Eduardo um dia chegou pra mim e falou assim, tu viu o episódio do Felipinho? Eu falei, vi. Ele não viu tão bem, porque senão tu saberia. Porque tem coisas lá que são essenciais pra entender sobre SEO, sabe? É muito rico também. Eu acho que são, assim, de todos os episódios, esse foi um dos mais ricos em questão de... ele realmente passa como funcionam as coisas, sabe? Esse é muito rico. Inclusive, se for falar de todos os episódios, é um que não acho que não tem nenhum que não seja rico, né? Que não tem alguma coisa pra aprender, né? Mas acho que do Techniquez mesmo, esse foi um dos mais relevantes. A nível de marketing, é porque eu acho que talvez hoje na internet o pessoal quer muito ver guru, né? E a Zopo tem um posicionamento muito de ser anti-guru, anti-coach. Não porque a gente tem alguma coisa contra as pessoas, mas a gente tem muito contra as ideias mesmo. Contra a atitude também, né, de como funciona. E o Felipe, mais uma vez, ele vive isso há mais de uma década, né? E ele contou um pouco dessa história, de como ele aprendeu a vida real dessas coisas de marketing. E ele foi muito realista quanto às expectativas de uma empresa que quer realmente tracionar com isso, como era no passado, como é hoje, a bagunça, não é a bagunça, mas a mudança que IA causou. E ele foi muito realista, tanto quanto como a empresa tem que fazer isso. Eu acho que esse episódio vai se conectar muito com outros que a gente vai falar daqui para frente, para falar com o episódio de branding, com o episódio de tráfego pago. Mas é uma pedra basilar muito importante. Eu acho que ele foi muito realista aqui. Eu gostei muito desse episódio. Eu acho que dá pra gente pensar que tem uma mini trilha de episódios que são... Não vou dizer que são uma consultoria, porque não é. Mas eu acho que é tipo uma mini trilha de episódios de marketing que a pessoa pode fazer dentro do ZupoCast, que é esse episódio, o episódio de brand, o episódio de ads, o episódio da própria Customer Journey Map, que a pessoa pode assistir pra, tipo, não sei nada de marketing pra minha empresa. Assiste pelo menos esses 4 episódios e daí tu decide o que tu vai fazer da tua vida, entendeu? E eles dão... E eu acho muito interessante porque tu faz uma pergunta que ela é muito essencial. Pergunta assim, pra quem não entende nada? Tu geralmente faz essa pergunta, né? Por onde eu devo começar? Pô, essa pergunta às vezes é a mais comum que as pessoas têm na hora de abrir um negócio, na hora de desenvolver algum produto. E vendo esses episódios, tu consegue, tipo assim, sempre tem um momento do episódio que tu faz essa pergunta. E se tu reunir todos eles, acho que tu consegue, sei lá, formar o exódia do começo do negócio, né? Porque daí tu consegue ter... O que eu faço no começo de cada branding? Como é que eu... Até de ABM tem isso também, tu pergunta também, né? Às vezes a pessoa tem essa dúvida. Então eu acho isso bem interessante. É porque quando uma pessoa abre uma empresa, geralmente ele é muito bom na atividade fim, né? Então um padeiro é muito bom em fazer pão. Aí ele descobre que em algum momento, se a padaria der muito certo, ele vai ter que ser bom em contratar gente, em demitir gente e por aí vai, né? Então isso é natural. Boa.
Evoluindo aqui, então a gente tem, depois na outra semana, meados de dezembro ali, a gente tem o episódio da Naira, que é pré-vendas. Uhum. Aí esse episódio aqui também deu uma repercussão muito boa. Isso tu vai saber falar muito melhor do que eu, porque tem até um contexto, né, de por que chamou a Naira, porque é uma pessoa que eu já admirava, né? A Naira eu fui pré-vendedor há muitos anos atrás e quando existia a Joinville na pré-pandemia, existia uma comunidade de pré-vendas. A Naira, naquela época, ela já se destacava quando ela trabalhava na Mercos lá e tal. E eu já admirava ela lá daquela época, porque ela já era uma pessoa acima da média já naquela época. E ela continuou. A carreira dela, ela se desenvolveu para esse lado, né? Para ser uma gestora de pré-vendas. Eu acho que, inclusive, depois do episódio, ela continuou. Acho que ela está como gestora de vendas agora até. De toda uma BU dentro da empresa que ela está hoje, inclusive. E eu acho que esse episódio dela foi uma metralhadora, assim. Porque é muito legal, porque primeiro que ela é uma pessoa que tem valores parecidos com o nosso no sentido de ser anti-coach, anti-milagre. Digamos assim, ela acredita muito em trabalho duro, em realidade e tudo mais. E eu acho que ela quebrou muito mito, né? Muitos mitos aqui. Eu gostei bastante. O episódio que também não foi curto. Foram 2 horas de episódio, que não parecem 2 horas de episódio. Foi um episódio que também performou muito bem no Instagram também. É isso que eu ia falar, no Instagram os cortes dela renderam muito, assim. Até porque bastante gente comentando e tal, foi bem legal. E é uma área que... talvez o que eu vou falar agora muitas pessoas interpretem mal, mas principalmente no LinkedIn, quando a gente vai falar de pré-vendas, é muito fácil você produzir um conteúdo que performa bem se você for falar sobre uma perspectiva muito de coitadismo, assim, sabe? E a Naira é uma pessoa que ela é super relevante e tudo mais, e ela não abraça tanto isso, entendeu? Ela traz... Porque ela vive essa realidade há 10 anos. Então, o jeito que ela expôs as ideias, ele é muito realista. É isso, é aquilo, a empresa tem que fazer isso, o profissional tem que fazer isso, soma isso com isso e dá certo. É relação de causa e efeito, entendeu? Quase matemática, né? É literalmente matemática, né? Então é bacana e ela viveu isso com várias experiências interessantes. Eu acho que foi uma troca sensacional. Mais uma vez também, literalmente uma consultoria de graça. 2 horas de papo. Foi aqui que a gente começou a ter episódios mais longos, que acabou nos acendendo um problema. Um alerta. A gente começou a cair A gente começou a achar que episódios longos poderiam ser uma boa ideia, mas foi um episódio muito legal. Teve uma ótima repercussão. Eu acho que a nível de conteúdo extremamente denso. Eu gostei bastante. Na minha opinião, é um episódio que eu tenho uma estima muito grande por toda essa questão. Eu acho que para quem... Mais uma vez, né? Eu acho que não é todo perfil de empresa que vai dar certo esse tipo de estratégia. Mas se você pensa em avaliar, eu acho que vale a pena dar uma assistida para, enfim, avaliar. Para ter insights também, né? Para ter insights também. Bem bacana. E uma coisa legal, né? A Naira, ela é uma pessoa que ela é uma profissional. Então, tipo, ela literalmente não está tentando vender nada. Né? Então, ela não tem uma empresa disso, ela não tem um curso disso, ela não está tentando vender nada. Ela só veio falar do que ela sabe. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, isso é bem legal, né? Boa. Aí o próximo é nosso xodó, né? Aí, cerrou 24, inicia 2025, a gente tem um episódio que é um cara que a gente gosta bastante, que além de tudo é nosso cliente, né? Sim. Que daí a gente tem o Gui da UCA, que é o episódio mais visto hoje do podcast, tem 1.500 views, que ele vai falar sobre construção de marca. É um assunto totalmente pertinente para qualquer situação, né? Eu principalmente, trabalho com design há muito tempo, né? E muitas pessoas querem começar um negócio e acham que a marca é só simplesmente o designer fazer qualquer coisa, tipo, bota o meu nome aí, manda pra frente e é isso. Não é assim que funciona, né? Precisa toda uma construção, de uma narrativa, de como essa marca vai se comportar. Tipo, as cores não é cores porque eu gostei das cores, é cores porque fazem sentido com o que elas passam, com o negócio. Então,
tem toda uma importância. E esse episódio do Gui, eu acho que ele atinge o que ele atinge justamente por isso, né? Porque ele tem um conteúdo... Além de ser um conteúdo... É técnico, mas eu acho que ele é mais de fácil entendimento. Não sei se tu conseguiu pegar. Tipo assim, tem o assunto de SEO, o assunto de SDR, beleza? Mas eu acho que ele pega tanto... Claro que a gente nunca vai entender o algoritmo de por que ele entregou mais que os outros, né? Mas eu acho que ele pega tanto porque é um assunto mais entendível, sabe? Tipo, criação de marca, criatividade, sabe? Eu acho que é um assunto mais trend também. Eu não sei explicar também por quê. Mas esse episódio tem algumas curiosidades interessantes também. No dia veio o diretor de arte dele, o cara mexeu no nosso enquadramento e tal. Teve umas coisas curiosas aí no meio. Os caras entendem de marca, né? É um negócio que eles entendem de marca. E o fato que ele elogiou o nosso logo também, né? Tem isso, né? É? Tem esse bastidor, não tem esse bastidor? É. Fez elogio. Então tá bom. Não esse logo, né? O logo da Zopo, né? Ah, tá. Porque ele não chegou a ver esse logo, porque não tinha quando ele veio. Ah, tá. Então tá bom. Eu sou orgulhoso, né? Tudo bem. Então tá bom. Então tá bom. Boa. Esse episódio também do Guilherme, a gente tem um outro ponto, e daí como eu comentei, né? Ele também é um cliente da Zopo. A gente chegou a comentar por alto alguma coisa sobre organização, como é que ele fez ali e tal. Mas, mais uma vez, né? A gente não deixou cair na tentação de tentar transformar o episódio nisso, porque não é a característica do nosso podcast. Né? Também episódio longo, 1h44. Mas... Não, beleza. Aí, seguramos. Aí não chegou ainda quando deu o brilho na cabeça, mas vai chegar. Não, mas seguramos. Boa. Isso foi 7 de janeiro. Isso. Boa. Ainda em janeiro, a gente teve episódio do Romualdo. Aí o host foi Rafael Bittencourt. Sim. Boa. Esse aqui foi um episódio bem interessante também, porque o Romualdo, para quem não conhece, ele é da CRM Think. Ele é nosso concorrente, teoricamente, né? E foi um episódio que a gente gravou, então, com ele aqui. Eu estava no dia, mas não fui host. O Rafael tem um vínculo de amizade bem forte com o Romualdo, tanto é que ele retribuiu, nos convidou para o Rafael ser speaker, né, no evento que teve da Bitrix um mês depois. E o Rafa participou de um podcast dele também depois, né? Então... A gente faz uma troca muito boa até de conhecimento técnico e tal. Faz parte do próprio ecossistema que a gente faz parte, esse tipo de vínculo e relacionamento. E foi um episódio que performou muito bem. Ele é o 4º mais assistido. Não foi um podcast que tipo ninguém viu. Ele teve um alcance bacana. Ele ficou lá no final de janeiro, né? E ou seja, ele foi bem assistido. Foi o Rafa como host. Então foi uma outra dinâmica, foi um outro espírito. Né? Foi na época, ele foi gravado em janeiro, então foi na época que eu estava de licença paternidade, junto com o próximo, né? Mas teve alguns insights bem interessantes. O que tu pode dizer desse episódio aí? O que eu acho interessante desse episódio é que, se for contar, por exemplo, da história da Zopo, tem muita história para contar nesse meio tempo aí. Mas às vezes não, quase nunca a gente sabe o que tá acontecendo nas histórias das outras empresas, né? Então a gente contou, o Romualdo contou, né? Da trajetória dele, e o hominho fez coisa já nessa vida, tá? Meu Deus, contou história assim do começo mesmo, de como ele chegou a trabalhar com o Bitrix 24, né? E é o primeiro podcast que a gente conta de histórias, né? Que fala da história da pessoa, né? Tipo, não sobre o que ela trabalha especificamente, porque se fosse falar com o modo sobre o que ele trabalha, a gente ia falar de Bitrix hoje, né? Mas é o primeiro podcast que a gente abre um pouco mais pra pessoa contar a trajetória dela, então... Eu acho que aí a gente dá uma abertura para, beleza, talvez as pessoas se interessem por histórias das outras pessoas, né? Então eu acho que ele abriu um caminho muito legal pra gente continuar e ter o próximo episódio, que apesar de ser bastante técnico, esse aí me pegou, né? É o do Vitor Brand, o próximo, né? Boa. Isso é que data, o do Vitor Brand? Mas calma, deixa eu fazer um outro comentário ainda sobre isso do Romualdo. Que eu acho que tem um aspecto interessante ali desse episódio ainda do Romualdo, que eu estava aqui no dia, a gente estava assistindo ali na mesa, que eu acompanho a trajetória do Romualdo, ele tem um podcast próprio dele, mas ele já
como ele é do ecossistema de podcast, ele já contou a história dele várias vezes. Uhum. Não é a primeira vez que ele vai contar a história dele em algum lugar. E aí no final a gente tava conversando, tava descendo ali no elevador e tal. Como a gente saiu muito tarde daqui, só eu tinha a chave do portão. E daí ele falou assim, pô, eu acho que teve coisas aqui que eu falei que a primeira vez que eu falo é aqui. Então, ou seja, mesmo assim teve fator novidade, entendeu? Ou seja, por quê? Porque é um ambiente diferente, né? Então, ou seja, o que isso queria dizer? Esse aqui é o episódio, o quê? 7, 8, né? Não, do Romualdo é o 5. 5? Ah, tá. Ou seja, a gente estava conseguindo criar um ambiente diferente, ainda que novo. Então, ou seja, legal. Quer dizer que a gente está encontrando uma identidade. Isso é bacana. Sim. Ainda que num ambiente novo, né? Isso é legal. Boa. Aí a gente inicia fevereiro, aí sim, episódio do Vitor Brandi. Esse episódio também não tava, porque, né, a minha filha tava recém-nascida. E esse episódio tu acompanhou, acho que foi o primeiro que tu foi operador de mesa, né? O que tu tem pra falar do... Eu conheço o Vitor, eu tava aqui no início, né, cumprimentei ele, fiz o handover aí, mas o que tu pode falar desse episódio? Cara, esse episódio eu chorei no meio, né? Então, foi impactante, cara, foi impactante. Tanto que eu e o Eduardo, a gente ficou, sei lá, algumas semanas falando desse episódio pra todo mundo, de como ele tinha impactado. Pra quem não viu, né, faça o favor lá de Muito bem ver. visto, 607. Ele fala basicamente sobre vendas, né? Sobre estruturação da equipe de vendas, enfim, porque é a área dele, né? Ele faz consultoria disso, né? Só que é de um jeito mais humano, né? E assim, ó, e o Vitor, ele tem uma característica muito interessante, porque às vezes a gente encontra várias pessoas por aí, né, dos coach da vida, que passam essa imagem de ser íntegro, não sei o quê. Ele foi a mesma pessoa, o Eduardo conhece ele desde muito tempo. O Eduardo falou que ele é a mesma pessoa desde quando ele conheceu, antes do podcast, quando ele sentou pra gravar e quando ele saiu, exatamente a mesma pessoa, cara. Dá pra ver que não era um charlatão, sabe? Porque geralmente, hoje tu vê muito, né? Da questão de vendas ainda. Tipo assim, por que a sua empresa não está vendendo triplo? Por que, sabe? Ele não, cara. Tem que estruturar, se importar com pessoas, entender por quê. Tipo, se eu chegar no ponto de demitir uma pessoa, quem que falhou? Foi a pessoa ou fui eu? Às vezes a culpa é 90% minha, não tem necessariamente a ver com a pessoa. Então tem vários insights que ele traz ali que são muito interessantes no sentido de como olhar para as pessoas para a empresa funcionar, sabe? E eu acho isso muito, muito relevante. Principalmente hoje que a gente tem usado muita máquina aí, um monte de coisa, AI, não sei o quê. Tem a parte da pessoa que ainda tem que operar tudo isso e que tu ainda precisa se importar, né? Então, eu acho que esse episódio ele me pegou muito por causa disso, né? Que ele fala muito de pessoas. Muito legal, cara. Muito legal, muito legal. Tu assistiu mais de uma vez depois também, né? Mais de uma vez. Boa, boa. E os cortes são muito bons também. O Vitor, ele é um treinador de gente, né? Ele é muito bom treinador de gente, né? Acompanho a carreira dele, já tive a oportunidade de bater papo com ele mais de uma vez. Já participei de clube de empresários que daí, por uma coincidência, ele tava lá palestrando. Eu pensei, pô... E a palestra dele é sempre diferente, temas diferentes, ele tem um repertório muito vasto. É um cara bacana, super disciplinado, né? Então não tinha porquê, mas o cara segue uma rotina quase espartana, exercício físico, super se cuida e tal. Então um cara tem uma admiração muito grande por ele, muito bom. O episódio dele bem legal, emocionante também. Bem legal, vale a pena quem não viu ainda pra ver. Enfim, talvez não vai conseguir seguir a mesma rotina dele, mas talvez algum insight ali de como ele consegue treinar os clientes dele, os funcionários dos clientes deles, né, para trazer para sua empresa. Acho que pode ser um tipo de coisa bem, bem interessante, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que tem uma frase que ele fala no episódio dele que é bem, bem impactante, que até rendeu um corte, que é aquele do bom e justo. O bom e justo. É fácil ser bom, difícil ser justo. Essa frase ela rodeia a empresa aqui. Esse aí foi um tiro, né? Foi um tiro. Bom, né? Maravilha, cara. Esse aí então iniciou fevereiro. E depois a gente tem o episódio do tráfego pago. Michel Deluzio. Esse também é quase uma consultoria também, né?
que ele ensina é muito valioso, né? Sobre tráfego pago, né? É. Esse é o episódio mais longo da história do Zopcast. 2h30. O nome dele era Como Dominar o Tráfego Pago e Escalar o Seu Negócio. Mas, na verdade, a gente acabou falando de outras coisas até. Sim. A gente acabou... Porque a trajetória do Michel é uma trajetória muito legal. Ele é um cara que ele já era bem sucedido em outra área. Sim. Ele era da área de agilidade e tudo mais. Ele acabou conhecendo, né? Essa área de ads e performance. Em virtude da pandemia e voltar para Joinville, ele acabou iniciando nisso. Montou uma empresa e deu certo. E em dado momento do podcast, a gente acabou até falando de como ele gera a empresa dele, eu falei de como a gente gera a nossa. Acabou virando até o assunto sobre isso, né? Um papo mais pessoal, né? Do sentido... Então tem insights ali até sobre isso, né? Então, se você quer, digamos assim, a metade final do podcast, a metade final é exagero, mas talvez a meia hora final é mais sobre isso, né? Sobre como a gente gera as nossas empresas, até papo até sobre retenção de cliente. Talvez por isso a gente acabou se estendendo um pouco mais. Se empolgaram um pouquinho. A gente se empolgou um pouco. Mas tem insights muito legais sobre tráfego pago por isso que eu comentei que vão se relacionar com os episódios anteriores de marketing, né? Branding, SEO e compreensão de maturidade sobre experiência do cliente, mapa de jornada do cliente, né? O que eu gosto bastante, uma frase que me marcou muito desse episódio do Michel, foi que ele falou do negócio, tipo assim, as outras empresas de tráfego, elas garantem lead pra pessoa, tipo assim, na propaganda delas, né? Não é que garantem na prática, né? Mas vendem, nós trazemos leads para a sua empresa, leads qualificados para a sua empresa, sabe? Dando a certeza de que vai já ter sabe? Tipo, chegar no final já, é só entregar o meu produto e ser feliz. Aí ele fala, né, que a Scale não faz isso. Vocês têm que qualificar, tipo, tem que ter um trabalho de vocês também, não é só do meu lado. Vai chegar do meu trabalho, mas também vocês internamente têm que saber quais que vão servir e que não vão servir. Então, o que eu gostei é essa atitude dele de ser honesto, sabe? Ele é muito honesto. Ele é preto no branco e é isso aqui e acabou, entendeu? Não tem muita conversinha com ele. E isso é bem legal, bem legal. Até o jeito que ele estruturou a empresa dele é muito assim, né? Vai ser assim, é assim e vamos embora. Isso é bem legal. Exatamente. Isso é bem bacana. E o jeito que ele construiu a empresa dele é muito a ver com o jeito dele, né? Até uma frase que eu falo no próprio podcast, né? Que eu pedi para ele contar a história dele, por mais que o nosso podcast não seja um podcast de história, porque eu entendi que não tinha como separar uma coisa da outra. Né? É bem bacana isso aí. Boa. Isso fevereiro ainda, e daí ainda em fevereiro a gente recebeu aqui o Bruno da Bicom para contar como é que foi a trajetória dele até ele vender a empresa dele. Esse episódio foi massa, cara. Pô, foi bem leve, assim, né? Porque o Bruno é uma pessoa muito legal também, viu? Enfim, ele saiu daqui, a gente conversou mais um monte antes, conversamos um monte depois. E esse episódio foi muito legal por causa disso, né? Porque ele conta a história dele de um jeito leve também, de como as coisas foram acontecendo e das sacadas que ele foi tendo no meio, né? Porque ali foi muito questão de oportunidade, né? De aproveitar o momento, né? Então, às vezes a gente tem essas oportunidades durante nossa trajetória e a gente não sabe analisar elas, né? E o Bruno conta como é que foi ali a loucura, né? Porque tu imagina, chega com uma proposta dessa na mesa, o que tu faria? Chega com uma proposta dessa na mesa hoje, sabe? Então, esse episódio é bem legal, é bem legal. E ele é uma pessoa muito legal também, né? Então foi bem agradável, assim, do papo dele, tanto antes do podcast e depois, foi bem maneiro. Ele é quase um labrador humano, assim. Isso, bem exato. Queridão, né? Bem queridão, né? Eu gostei bastante também do papo, gostei da pessoa, da ter gravado 3 podcasts, né? Um antes, o podcast pro ar e um depois, né? Nossa pré-entrevista foi legal. Sim. E o pós também. Eu gostei bastante também do papo, a trajetória dele. E eu acompanhei à distância, né? Na época que ele estava incubado lá, eu trabalhava numa startup anexa ali como funcionário. E eu acho que esse episódio é muito legal, por quê? Porque ele não romantiza tanto a parte da grana, sabe? Ele romantiza muito a parte do erro, sabe?
E principalmente no nosso caso, né? A gente não segue esse caminho aqui na Zopo. Nós somos uma startup bootstrap. Então, para nós, a parte do dinheiro é muito mais sensível, porque o dinheiro que a gente tem é nosso, conquistado pelo nosso principal investidor, que é o cliente, né? Então, o erro para nós é ainda mais duro, é ainda mais sensível, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muito mais liberdade, né? Porque é nós por nós mesmos, né? E, às vezes, porém, quem tá fora, às vezes, não entende muita coisa, sabe? E é legal ele compartilhar algumas dessas histórias, porque quem tá fora não entende como é estar sentado numa cadeira e não entender, e às vezes não saber que é difícil tomar decisões não tendo toda a informação completa. Depois que a parada já aconteceu, é fácil entender. Sim. Mas e ali, quando você tem que tomar algumas decisões, que nem no caso dele, entendeu? Pô, imagina, a hora que a tua empresa começou a dar certo, no caso dele deu pandemia. Porra, e agora o que você faz? Pô, ele botou a pele dele a risco, entendeu? Enfim, é um papo muito bacana. Principalmente a história de ser muito realista com relação aos erros. Eu achei muito legal esse tipo de postura e tudo mais. Ele não quis ir para um lado assim de empreendedor de palco e tudo mais. Eu achei muito bacana. Justamente porque agora o mundo é outro, né? Nós não estamos mais na época do dinheiro fácil. Sim, sim. Entendeu? Então ele não quis fomentar que qualquer um agora pode ir lá no Ágora, fazer 6 PowerPoint e vai sair com um cheque e tá tudo certo. Tudo certo, né? Porque não é assim. Sim, Entendeu? O mundo não é mais esse. Talvez nunca foi. E é outros tempos, né? Então acho que ele foi muito realista nesse sentido e que principalmente que as pessoas vão errar, cara. E vão errar pra caramba até conseguir chegar numa coisa aceitável, tá? Então esse é um ponto bacana. Boa. Fechando fevereiro, a gente teve o papo com a Laura sobre processo de crescimento de empresa. Esse é um assunto que é engraçado, assim, porque tu ouve o podcast, ele parece que é algo cotidiano, parece que é algo simples, mas, pô, era uma profissional que trabalha só com isso, jogando na nossa cara assim, ó. Os processos têm que ser revistos. Para eles funcionarem, eles têm que ser revistos e fluírem da maneira certa. E foi muito legal, assim, porque tu ouve ela falar como organizar os processos e fala assim, é verdade, parece óbvio. Mas não é assim. Tanto que ela faz isso de uma forma excelente, tanto que a gente convidou ela pra falar justamente sobre isso, né? Então, eu acho que ele é um episódio bem rico, cara. Ele é bem rico, apesar de ser, entre aspas, um assunto que não é tão popular, né? Não se fala muito disso, né? Mas ele é um assunto bem pertinente. Ela mesmo comenta que é um assunto ainda de vanguarda, né? Nas pequenas e médias empresas. Eu considero que é tipo um remédio amargo, assim, sabe? Se tu for colocar como prioridade, ninguém coloca como prioridade. Mas tem que fazer. Entendeu? Se as empresas querem crescer e tudo mais, sabe? Então, inevitavelmente, vai ter que fazer nesse nível e é isso. Entendeu? Mas eu acho que ali tem boas diretrizes para quem quer dar espaço, seja internalizando, seja contratando alguém, seja estudando. Eu acho que ali tem boas diretrizes. Eu acho que uma coisa legal, que ali é um mito que é quebrado, é que quando a empresa quer dar espaço, ela vai muito no sentido da linguagem, no sentido de querer ter o desenho e tal, e não no sentido da otimização. Sim, sabe? sim. Eu acho que ali tem uns insights bem interessantes que ela traz que podem ajudar quem quer dar esse passo a se livrar de entrar em algumas roubadas, entendeu? De só, tipo, registrar um processo ruim, em vez de aproveitar isso e melhorar coisas, entendeu? Acho que é bacana, sabe? Fazendo uma analogia, é tipo você querer comprar uma máquina fotográfica para registrar uma viagem feia, entendeu? Ir pra praia quando tá chovendo, sabe? Perfeito. Boa. Aí a gente entra em março desse ano e a gente tem um bate-papo com o Isaac. Que talvez para quem não é do ecossistema da Bittrex, não conhece e tudo mais. Mas aí a gente vai pro bate-papo aqui com o Isaac sobre o programa de parceiros da Bittrex.
Esse foi um bate-papo bem, bem legal, né? Uhum. Até porque a gente passou o dia com o Isaac aqui, né? Sim, sim, Esse é um bastidor bem, bem interessante, né? Uhum. E o legal é que o pessoal que tava aqui queria saber mais coisa sobre o Bittrex, perguntava coisa pra ele, isso era muito legal. Ter ele o dia inteiro aqui foi muito, muito maneiro. E o episódio foi bem legal também, né? Porque dá pra ver o quanto ele se importa, né? Com os parceiros e como ele quer que funcione, que ele realmente vai atrás para as coisas acontecerem da forma correta. E então, o cuidado que ele tem, sabe? Então, pra mim, o que mais deixou claro nesse episódio, pra mim, é o cuidado que ele tem com o programa de parceiros, cara. Isso pra mim foi a parte mais importante do episódio, sabe? De como ele se relaciona, como ele faz para as coisas funcionarem. Isso é bem... Sim, é o trabalho dele, mas ele faz de um jeito bem... Não vou dizer apaixonado, mas... apaixonado. Mas é isso. É bem, bem legal. E nesse episódio, eu não quis fazer tipo um trivia, assim, entendeu? Uhum. Porque quem quiser saber é só entrar no site, responder um formulário, daí tem um helpdesk, né? Existe já isso, né? Então quis comentar até sobre um ponto de vista estratégico, qual que é o papel do Brasil e tal. Aproveitar que tava com um cara aqui, então foi um papo bem, bem bacana. Até porque até pra falar sobre até mesmo estruturação de canal de parceiro, o Isaac é um cara bem legal nesse ponto. Então eu tentei deixar o papo um pouco mais leve. Então foi bem legal. Espero encontrar o Isaac de novo. Sempre legal conversar com ele. Não vou dar um spoiler, mas em breve a gente vai ter um papo parecido. E é só isso que eu posso falar sobre. Maravilha. Aí a gente entra em março, ainda estamos em março, e a gente vai bater um papo com o Beto Harger. sobre a BM. Esse aí, tu parecia uma criança em parque de diversão, né? Esse episódio. Porque tu tava empolgado porque era um assunto que tu tinha bastante curiosidade, né? E daí ali foi bonito de ver. Era a criança com dúvida e o professor explicando. Pô, foi bem legal. Esse episódio de assistir foi bem legal. Mas aí tu vai dizer mais a experiência que tu teve com esse episódio. Não, mas tu fez a leitura correta, foi literalmente isso mesmo. Foi literalmente isso mesmo. Não, eu gosto pra caramba de ABM, faz muito tempo que eu estudo sobre, só que realmente tem pouca gente que talvez estuda do jeito que o Beto estudava, e como ele até é academicista, né? A nível de Faz marketing. bastante tempo que ele faz isso, né? E ele foi professor universitário de marketing e tal. Então ele trouxe uma outra perspectiva, né? Trouxe a perspectiva do ABM sobre o ponto de vista do marketing. E o M de ABM é marketing. Então a ABM não é propriedade de pessoas de venda, é propriedade de gente de marketing. E por isso que a maior parte das empresas falha quando vai aplicar, porque ele pega os caras de venda e fala, aplica isso aqui. Não é que vai dar errado, mas tu tem mais dificuldade. Se tu chama os caras de marketing, mais os caras de venda, a estratégia tende a dar mais certo. Então foi bem interessante esse papo, porque ele é um cara de um nível, principalmente a nível estratégico, em vendas, bem interessante. Ele tem uma agência muito bem posicionada aqui na nossa região. Então eu gostei bastante da nossa conversa. Eu acho que foi, assim como eu comentei lá no início com o Filipina, foi literalmente uma consultoria gratuita. Gostei muito do nosso papo. Acho que muito denso também. Foi curto até pela disponibilidade e agenda que ele tem. Mas foi muito legal. Acho que para quem... Eu acho que até mesmo a nível de conteúdo no YouTube sobre esse assunto, eu acho que é um dos mais ricos, assim. Para quem quer saber sobre esse assunto, sabe? Eu, pelo menos, aprendi pra caramba. Tinha várias curiosidades, né? Assim, eu que era uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum sobre o assunto. Não tinha muito... Tipo, nunca tinha lidado com isso, né? Então... entender como funciona, o quanto custa, essas histórias que ele contou, assim, de experiências que ele teve, foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Os cortes que rendeu também, porque os cortes dele também foram bem populares, né? Até porque ele é uma pessoa bem popular, né? Sim, na nossa região. Então, na nossa região ele é bem popular. Eu achei muito interessante, assim, pô, o custo da BM é levar o cara pra jantar, eu não sei o que, tu convence, tipo, faz o processo de conquistar o cliente nesse tipo de coisa pequena. E no evento que ele tá, opa, tá aí, amigo, beleza? Então, bem legal mesmo. Muito bom, muito bom. Depois, a gente tem o pessoal da Multipedidos. Esse episódio foi o caótico, né?
porque a gente não estava preparado para ter 4 pessoas ainda. Nunca tínhamos gravado, né? 4 pessoas. A gente tem 4 microfones, mas no dia a gente só tinha 3. Sim, perfeito. E daí acabou que teve um improviso ali, né? Desse microfone aqui, que ficou desse lado aqui, passando o microfone para lá. Mas no fim o conteúdo foi muito legal. Foi muito bom o Foi episódio. muito bom. E trazer mais pessoas, tu até se empolgou com isso, né? De trazer mais pessoas, que gerou uma dinâmica diferente, né? Pro episódio. E a história deles é muito legal também, né? Muito boa. É muito legal, porque os caras começaram com o programa que eles precisavam validar, aí validaram numa pizzaria, aí o cara da pizzaria viu uma oportunidade, entrou como sócio, e assim, né, num resumo da história, se você quiser ver a história completa, você vai assistir o episódio. E depois disso, como os 2 programadores que fizeram o produto não tinham esse apelo comercial, aí o cara da pizzaria veio e fez o produto dar certo. Essa história é fantástica. Foi muito legal de escutar a perspectiva deles, né? E é muito interessante, depois a gente percebeu que os caras eles não têm clientes, eles têm fãs, né? Eles Isso. têm fãs. É E isso. é uma empresa sensacional, a história deles é muito boa. Como eu falei, eles têm fãs. Durante o próprio episódio, o CEO ali, o Maurício, pô, o cara, a história dele é muito legal, o jeito que eles falam e tal. Todos os 3, assim, cada um na sua caixinha, né? Com histórias bem interessantes. Como você comentou, né? A gente teve um pouco de caos técnico por não ter o 4º microfone, mas enfim, depois assistindo o episódio, nem parece. Nem parece. Mas para nós, da hora que deu um nervoso. Sim. Mas foi um episódio muito bacana, muito legal. Eu quis chamar eles justamente por eles serem uma startup com 2 características. Primeiro, eles foram criados numa era pré-hype, vamos dizer assim. Eles estavam um pouco antes da bolha. E eles estarem geograficamente localizados fora do lugar comum, entendeu? Sim. Eles estão hoje ali no Aventureiro, tal, então eles não estão lá no Ágora, não estão no Oba-Oba. Então, por causa disso, eu até quis falar com eles e tal. Então, eu gosto muito deles por causa disso. E eu achei a história deles sensacional, muito bacana. De certa forma, o software deles é um CRM para restaurante. Então, foi muito legal ouvir eles aqui, trocar essa ideia e conhecer eles. Quero visitar eles presencialmente lá também, então foi bem legal. E um episódio, enfim, que a gente gostou muito justamente porque, como eu comentei, né? Depois que a gente soltou os cortes no Instagram, a gente viu, cara, esses caras não têm cliente, eles têm fãs. Aí vi uns caras lá, uns restaurantes de Joaçaba, falando, não, amo, os caras dão muito pedido e tal. Pô, quem são esses caras, entendeu? Então é sensacional ali a história que eles fundaram. Então, muito bom mesmo. Gostei bastante desse episódio, aprender com eles. Mais uma vez, uma empresa de outra realidade, outro tempo, outro nível de maturidade, né? Depois, a finalzinho de março, a gente foi ali pro Vinícius da Analisou. Episódio sobre análise de dados. Cara, esse episódio bem denso e necessário. A frase que me pegou é tipo, não precisa de achismo quando tem dados. Já tem os dados ali, não precisa disso, eu acho que vai dar certo. Não, aí a gente tem uma análise para fazer dar certo. E não é um negócio tão popular nas empresas, né? Hoje isso. Pelo que ele falou, não é um assunto que é tão... Não são todas as empresas que aplicam isso. E pelo que eu entendi do episódio, parece que é extremamente importante, se uma empresa quer dar um próximo passo, que esse assunto seja discutido dentro da empresa, né? E analisar os dados da empresa para dar os próximos passos, né? E de novo, né? Tu fez a pergunta que se o cara quiser ver, se eu quero começar a análise de dados, o que eu faço? E acho que essa resposta é uma das mais ricas desse episódio. É isso aí. Então, quis ajudar quem quer estruturar isso de uma forma interessante. E também, mais uma vez, assim como eu falei ali no episódio da Laura, né? Ajudar as empresas a evitar cair na cilada que análise de dados não é só gráfico bonito, né? Que porque muitas vezes os caras vão cair nessa cilada. Pega ali o profissional júnior mais inteligentinho, paga uma formação pro cara em Power BI e acha que daí o cara vai montar uma área de dados na empresa do cara.
não é isso que vai acontecer, entendeu? Uhum. Então, episódio muito legal. O Vinícius tem uma trajetória bem bacana, ele tem a empresa dele, então mesmo que o cliente, que o nosso ouvinte não vá seguir ali com o analisou, mas ele pode, né, com ali os insights, pensar em alguma alternativa, alguma estratégia. Então acho que vai ser bem legal esse episódio para enriquecer, que pode também se conectar, né, com os outros episódios, seja de marketing, seja de vendas e ou de processos, para, enfim, trazer insights ali para a empresa. Também uma mini consultoria gratuita nesse episódio, bem bacana. Boa. Depois, iniciando os episódios aqui de abril, a gente teve episódio com o secretário de esporte. É um amigo, né? Boa. Cara, esse episódio foi bem interessante, a gente quis trazer por quê? Pela seguinte reflexão. A maior parte dos nossos ouvintes são empresários. Uhum. O que tem depois? Né? Sim. Né? Então, a gente fala muito de empreender com propósito e tal, né? Mas o que vem depois, né? Então, estava conversando então com o Douglas. O Douglas é meu amigo pessoal há 25 anos, né? E ele é um cara que ele já tinha empresa, já teve mais de uma, inclusive. E ele aceitou um desafio recentemente, que foi aceitar o convite, né, do prefeito para ser secretário do esporte. Uhum. E aí eu pensei, cara, conta essa história então lá no nosso podcast. E daí ele ficou aí durante uma hora conversando conosco sobre como é que é viver essa outra realidade. Então, após, né, aceitar, realizar, né, o propósito de empreender, que, enfim, cada um tem o seu, e aí cada empresário tem o seu, e, enfim, como que é encontrar esse propósito também no serviço público, né? Uhum. E o Douglas trouxe vários insights ali e desafios, como que é mudar a cabeça, porque não é a mesma coisa. Sim. É completamente diferente. É completamente diferente. E tem gente que não se adapta, tem gente que se adapta. E o que precisa fazer para mudar essa cabeça? E no final ele convida todo mundo para uma reflexão que é como é que todo mundo pode ajudar, Pode ajudar, né? o Brasil aí a ganhar a próxima medalha de ouro, o próximo Oscar, né? Então, então bem interessante essa reflexão ali, bem legal. Boa. E dia 8, semana passada, a gente teve o Esperoto. Estruturar times de vendas B2B de forma inteligente. Cara, esse episódio aqui foi forte, né? Foi porque né? Eu acho que a gente tá muito com essa tendência de trazer as pessoas aqui no Zopcast que não tem essa do guru, né? Que é o cara do mão na massa e vamos trabalhar. E o Esperoto, ele passou isso muito, a vibe o tempo inteiro, né? Inclusive foi a primeira pessoa que veio no episódio de Terno. Não. Não? Não, o Gui veio de Terno também. Então foi as únicas duas pessoas que vieram de Terno. É porque eu não tava no Gui, né? Aí foi o primeiro que eu vi de Terno. E eu achei muito legal isso, porque não tem nada de guru nas coisas que ele fala de venda, sabe? Não. Nada. É totalmente prática, é totalmente a vivência dele com vendas e como ele trabalha isso nas consultorias, o jeito que ele faz. Cara, eu achei sensacional o episódio dele. Justamente por causa disso, né? Por causa dessa vibe de mão na massa. Tem que fazer. E o que eu acho interessante é que no caso dele é muito legal pelo perfil de empresa que ele atende. Então ele atende muita indústria, por isso que até a gente posicionou ali vendas B2B, né? Para o pessoal não confundir, inclusive, com venda de infoproduto, com venda para venda B2C, venda de balcão, sim. tipo coisa. Não, vendas B2B. A gente conhece o Esperoto porque a gente atende alguns clientes em comum, que ele é o consultor da venda, nós somos a empresa que estrutura o CRM desses clientes. Então, ele ajuda principalmente essas empresas a destravar algumas coisas que são assuntos polêmicos. Então, por exemplo, representante comercial, que é um tipo de coisa que está passando por um processo, né, de transformação e tudo mais. E sendo bem sincero, é um episódio relativamente curto, 55 minutos, mas aqui ele tem uma aula, tá? Então ele vai falar sobre contratação, sobre demissão, sobre comissionamento, sobre transformação de representante comercial em key account,
sobre uma série de assuntos. O cara é uma metralhadora, né? Uhum. Então, muito interessante. Vai falar sobre a vivência dele. Ele é engenheiro, como é que ele foi parar na área de vendas, como ele pegou conceitos como Lean Manufacturing, né? E aplicou na engenharia, na área de vendas, desculpa. E foi fazer isso. Ele tem, obviamente, embasamento, né, de metodologias e conceitos de vendas, né, que a gente conhece. Mas como ele vai fazer isso sem enfeitar muito, papapá, coisa e tal. E como tu falou, né? Um cara muito prático, muito Sim. pé no chão. Então gosto muito dessa visão. E achei muito... Esse episódio, na minha opinião, é um episódio muito rico, muito bacana. Por isso que ele tá com uma performance muito bem pela quantidade de dias que ele foi lançado. E eu acho que o episódio até é basilar se você quer... está pensando em estruturar ou reestruturar a sua área de vendas. Acho que é muito interessante. Eu e ele, a gente troca uma ideia muito boa. A gente faz um bate-bola legal ali. Interessante para vendas B2B. Talvez se você trabalha com vendas B2C, vendas digitais ali, talvez vai fugir um pouco, porque é muito mão na massa, né? Vendas B2B é muito... tem muita energia. Então tem esse ponto ali. Então, esses são alguns comentários que a gente fez sobre os 15 primeiros episódios. Vamos aí pra segunda temporada, né? Uma segunda temporada em que a gente vai para um outro lado. Uma coisa que a gente está notando, a gente já gravou alguns, é que nessa segunda temporada a gente vai focar um pouco mais, talvez, em histórias, um pouco mais em propósitos, talvez. Porque, querendo ou não, essa parte de conversar sobre como a pessoa lidou com mudança, como... porque a frase que tu fala pra mim, que uma das que mais impactou, e eu uso, copio mesmo, não tenho vergonha de falar, é que tu vive várias vidas dentro da minha vida. Tá? E não é uma coisa exclusivamente sua. Várias pessoas vivem várias vidas nas suas vidas. E entender como essa mudança vai acontecendo na vida de várias pessoas diferentes, isso dá uma perspectiva diferente pra gente trazer uma reflexão pra nós mesmos, sabe? Falei bonito agora, né? Tá andando com gente boa. Tá? Então, por isso que a gente vai mais nessa linha para as pessoas contarem as histórias delas, né? E como isso aconteceu, como elas foram lidando com esses problemas, ou aberturas, né? Ou caminhos que foram aparecendo. E os dois últimos que a gente gravou, né? Que tem gravado, meu Deus, são pessoas que fizeram 300 coisas diferentes na vida, né? E isso foi muito legal. Não, perfeito. Então, nessa próxima temporada, nessa próxima safra de episódios, a gente vai ir por um pouco desse caminho. Eventualmente, a gente vai voltar também para alguns temas mais técnicos de venda. Obviamente, a gente não vai perder a nossa essência. Mas eu faço o convite para que você continue nos assistindo. Os episódios vão continuar saindo toda terça-feira. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Esse foi mais um episódio aqui do Zopcast. Até sempre.